O sol mal tinha se posto quando Lampião e seus homens cercaram a fazenda. Era uma missão pessoal, diferente das outras vezes. O alvo agora era um fazendeiro conhecido pela arrogância, pelas terras vastas, mas principalmente por ter tirado a vida do melhor amigo de infância de Lampião. Não era só um acerto de contas. Era justiça com gosto de vingança. O ataque foi cirúrgico. Os cangaceiros entraram em silêncio. Quando o primeiro tiro ecoou, já era tarde demais. Os jagunços correram feito baratas, mas não houve escapatória. No meio do fogo cruzado, o fazendeiro foi encontrado tentando fugir pelos fundos da casa grande. Não teve tempo nem de rezar o último Pai Nosso. Lampião mandou chumbo grosso e viu o cabra cair sem dignidade no terreiro, onde antes mandava e desmandava. Vingança feita. Conta acertada. E ainda, como se não bastasse, Lampião abriu o cofre e levou 20 contos de réis, uma fortuna que serviria para abastecer o bando por meses. Depois da poeira baixar e os mortos serem deixados para os urubus, Lampião andou pela fazenda como se fosse o novo dono. Entrou numa das casas simples onde morava um caseiro e se deparou com uma cena inesperada. Um menino franzino, não devia ter mais de 10 anos, estava parado com uma espingarda velha e enferrujada nas mãos, tremendo de medo, mas com os olhos firmes. Apontava direto para o capitão do cangaço e disse com voz trêmula, mas corajosa: "Não se aproxime, ou eu acabo com a sua raça, cabra." Os homens de Lampião riram, mas o chefe mandou silêncio. Olhou o garoto nos olhos, sem desviar. Sorriu. Não tinha como não sorrir. Um moleque de 10 anos ainda cheirando a leite de cabra, segurando uma arma que mal dava conta de segurar, e fazia careta para apontar o cano para Lampião. Aquele menino não era comum. Era valente, tinha sangue quente. O tipo que não se vê todo dia. Lampião baixou levemente a mão como quem mostra que não queria briga. "Calma, cabritinho. Não vim lhe fazer mal", disse em tom manso, mas com autoridade. Ali nascia algo diferente. Lampião não esquecia caras, muito menos coragem. E aquele menino, aquele moleque magro e sujo, já tinha conquistado a atenção do rei do cangaço. O menino se chamava Zezinho, filho de um dos jagunços que Lampião tinha mandado para o inferno sem cerimônia naquela noite sangrenta. Mas era só um garoto, órfão e sem rumo, com mais coragem do que muitos homens feitos. Aquilo mexeu com Lampião. No fundo, ele sabia que estava criando mais um inimigo se deixasse o menino ali. Mas viu outra saída: mudar o destino do pequeno. Ao invés de recrutar Zezinho para o cangaço, como fez com tantos outros, Lampião decidiu fazer diferente. Pegou o menino pelas mãos, ofereceu comida e disse poucas palavras: "Você não vai seguir meus passos. Vai ter uma vida limpa, Zezinho." No dia seguinte, entregou o menino para um coiteiro de confiança, um cabra honesto e discreto que vivia num vilarejo escondido entre as serras. Deu ordens claras: "Cuida dele como se fosse teu. Ensina a ler, a plantar, a se virar, mas nada de armas. Esse menino vai ser homem direito." O tempo passou. 1 ano se foi. Lampião, sempre em movimento, recebia notícias esporádicas sobre o menino. Sabia que ele estava crescendo forte, aprendendo rápido. Já ajudava na roça, lia uns trechos de jornal e até ensinava outras crianças a escrever o nome. Lampião se orgulhava calado. Era o filho homem que ele nunca teve. Mas então, numa tarde abafada, chegou um recado com um de seus coiteiros. Zezinho estava morto. Lampião não quis acreditar. Travou o maxilar. Segurou o papel com força. O sangue ferveu. O menino tinha sido morto por ordem do coronel Peixoto, fazendeiro da região, pai de um tenente da polícia. Alegaram que Zezinho roubava frutas, mangas e umbus. Mas a verdade era muito pior. O moleque foi pego, espancado e, antes de morrer, teve os olhos furados com um ferro quente. Uma covardia sem tamanho. Lampião ficou em silêncio por um longo tempo. Depois falou apenas uma vez com a voz carregada de veneno: "Mataram um anjo. E agora eu vou acabar com a raça de quem fez isso." Não era mais uma questão de justiça ou reputação. Agora era pessoal. Zezinho tinha virado parte do coração de Lampião.
E quem mexia com aquilo, cavava a própria cova. Lampião nunca foi de perder tempo com choro. Quando a notícia da morte brutal de Zezinho chegou, ele não lamentou em voz alta, só ficou com o olhar fixo, sem piscar, os olhos duros como pedra. Quem o conhecia sabia. Aquele silêncio era mais perigoso que qualquer grito. Passou uma noite inteira sem dormir. Sentado num banco de madeira, encostado numa árvore, só o barulho dos grilos e o farfalhar do mato ao redor. O bando respeitou. Ninguém se atreveu a falar com ele. Quando o dia amanheceu, Lampião se levantou com um único objetivo na mente: destruir o Coronel Peixoto. Não com rapidez, mas com inteligência, com precisão, com crueldade. Mandou chamar 4 dos seus homens mais discretos: Sabino, Curisco, Azulão e Coqueiro. A missão era clara. Quero vocês vigiando aquela fazenda até saberem até o cheiro do suor daquele maldito. Sigam ele, anotem tudo. Não sejam vistos. Eu quero saber onde ele dorme, onde ele come, onde ele caga. Entendido? Os cabras partiram. No mesmo dia, se dividiram em duplas, se infiltraram como matutos simples, vendendo pano, oferecendo conserto de ferramentas. Passaram-se por andarilhos, caçadores, até por padres. Durante um mês inteiro, a fazenda do coronel foi vigiada de perto. Quando voltaram, Lampião ouviu tudo em silêncio. Os homens trouxeram informações valiosas. O coronel tinha 20 jagunços, mas só 6 ficavam de plantão aos domingos. O resto folgava. A fazenda era grande, mas tinha pontos cegos. A cozinha tinha uma entrada nos fundos sem vigilância. O curral ficava longe da casa grande. E mais, descobriram que o Coronel Peixoto também era um monstro doméstico. Espancava a esposa, abusava das criadas e até já mandara matar um vizinho só por perder numa aposta de corrida de cavalo. Esse homem é o próprio demônio, disfarçado de cristão, disse Zé Coqueiro. Lampião ouviu, mastigando cada palavra como se fosse veneno. O ódio crescia, mas junto com ele crescia a frieza. Ele não queria apenas matar o coronel. Queria dar uma lição ao sertão inteiro. Algo que o povo contasse por gerações. Disse Lampião com a voz seca. Agora é comigo. Vou bolar o fim desse maldito de um jeito que ele nunca mais vai fazer mal nem no inferno. E assim começou a forja do plano mais cruel que Lampião já traçou. Com todas as informações em mãos, Lampião se isolou por alguns dias. Não queria conversa, não queria risada de cabra nem cheiro de cachaça. Queria silêncio para pensar. E pensar era uma das armas mais afiadas que ele tinha. Era ali que Lampião se destacava. Na cabeça fria, na estratégia que os outros não enxergavam. Sabia que matar o Coronel Peixoto seria fácil. Bastava invadir a fazenda, dar um tiro bem dado e pronto. Mas não era isso que ele queria. A morte dele tem que ser do tipo que o povo sente enjoo só de lembrar. A morte que gruda nos ossos da memória, murmurava. Os cabras esperavam ansiosos. Alguns achavam que viria tortura com fogo, outros pensavam em afogamento, enforcamento, mas ninguém imaginava o que Lampião estava prestes a bolar. Numa tarde abafada, sentado debaixo de uma árvore retorcida, Lampião recebeu um prato de sopa feito por Maria Bonita. Ele experimentou, franziu a testa, encarou a companheira e disse: Maria, essa sopa tá insossa. Não tem um pingo de sal. Traga o sal, mulher. E Maria foi buscar o sal. Quando voltou, Lampião ainda estava parado, olhando o nada. Ela colocou o sal sobre a toalha, e quando ia se virar, Lampião se levantou de súbito, os olhos brilhando como faca nova. É isso que eu tava procurando. Maria, assustada, perguntou. Tá doido, homem? Achou o quê? Lampião pegou. O saleiro ergueu no ar e respondeu com firmeza. Achei foi o jeito de matar o maldito Peixoto. Achei o fim do infeliz. Vai ser com sal. Com muito sal. Do jeito que ninguém nunca viu, nem vai esquecer. Maria Bonita se calou. Ela conhecia aquele olhar. Quando Lampião falava com aquela convicção, não adiantava discutir, só respeitar. Ela não quis saber mais. Deixou ele com seus pensamentos. No fundo sabia que vinha coisa ruim por aí. Lampião então ordenou que comprassem uma pedra inteira de sal grosso, daquela usada para conservar carne em época de seca.
Era esse o ingrediente principal da vingança. Uma morte sem pólvora, sem faca, mas com dor, sofrimento e uma secura, que nem a água do rio São Francisco daria jeito. Matar o homem é fácil. Quero é que ele sinta o inferno aqui antes de ir pra lá. Lampião não era só valentia com rifle na mão. Era cérebro puro, estrategista como poucos. Quando decidiu que o coronel Peixoto iria pagar com sal, sabia que isso exigiria um ataque meticulosamente coordenado. O objetivo não era só invadir, era entrar, tomar tudo, dominar sem perder homem. Era mostrar quem mandava no sertão. Chamou os principais cabras do bando e traçou o plano em cima de um mapa improvisado da fazenda. Usaram um pedaço de couro de boi com desenhos toscos a carvão, mas cada risco ali era uma rota de ataque. Moreno, tu fica na retaguarda com 8 cabras. Se der errado, entra pra salvar o resto, ordenou. Tô dentro, capitão, respondeu Moreno com os olhos faiscando. Zé Sereno entra pela cozinha lado dos fundos, sem barulho. De preferência, corta a garganta antes de alguém gritar. Deixa comigo, disse Sereno afiado como sempre. Luiz Pedro, tu ataca pela direita com os teus. Zé Baiano pela esquerda. Quero esse casarão cercado como peixe no puçá. Por fim, Lampião explicou a parte mais importante. Eu vou pela frente. Eu e 30 homens. Quero que o coronel me veja. Quero que saiba quem veio cobrar as contas dele. O ataque seria no domingo. Dia santo pros crentes, mas dia de vingança pro cangaceiro. Lampião sabia que nesse dia os jagunços tiravam folga. Só 6 ficavam de plantão. O resto ia beber, se deitar com mulher em vila próxima ou se embriagar embaixo das árvores. Era a brecha perfeita. Cada cabra recebeu instruções detalhadas. Onde entrar, como se mover, quando atirar. Os mais experientes até decoraram o nome dos empregados da fazenda, para evitar matar inocente por engano. Lampião queria sangue, sim, mas do culpado. A vingança era contra Peixoto e seus capangas. Os inocentes, mulher, criança ou empregado, não deviam pagar o preço. Com tudo pronto, o bando partiu na calada da madrugada do sábado. Cruzaram o sertão em silêncio, parando só para beber água e ajustar armas. Quando o sol nasceu no domingo, estavam todos em posição, escondidos entre pedras, moitas e troncos secos. Era o início do fim do coronel Peixoto. O cerco estava fechado e o inferno começava a se armar no coração da caatinga. O sol começava a se levantar no céu seco do sertão, quando os cangaceiros tomaram suas posições. Era um domingo aparentemente comum na fazenda do coronel Peixoto. Os poucos jagunços de plantão estavam despreocupados, conversando fiado perto do curral. Alguns até rindo alto, com a espingarda pendurada no ombro, como se o mundo fosse deles. Mas do outro lado da cerca, atrás de pedras, moitas secas e árvores tortas, o verdadeiro dono da situação observava tudo com olhos frios. Lampião, o rei do cangaço, estava com o dedo no gatilho, esperando só o sinal certo. Agora! Gritou Lampião. Em 1 segundo, o inferno se abriu sobre a fazenda. 40 rifles cuspiram fogo ao mesmo tempo. Foi uma chuva de balas tão certeira que os 5 jagunços caíram no chão antes mesmo de entenderem o que estava acontecendo. Não houve tempo para reação, nem chance de correr. Foi massacre. O barulho dos tiros acordou os poucos empregados e mulheres que ainda estavam na casa grande. Gritos ecoaram, portas bateram, janelas se fecharam. Mas já era tarde. O cerco estava montado. Cada grupo de cangaceiros avançava com precisão, limpando o terreno, derrubando quem oferecesse ameaça. Zé Sereno invadiu pela cozinha como planejado, cortando a garganta de um capanga que corria em sua direção com uma faca de cortar carne. Luiz Pedro entrou pela lateral, abrindo caminho à bala. Zé Baiano vinha pela esquerda, com seu grupo berrando feito onça, derrubando o que aparecia. Pela frente, Lampião ao centro entrou marchando, com fuzil em punho, chapéu de couro apontando para o céu e o rosto sério como nunca. Invadiu o casarão feito um general. Procurem o Peixoto, ordenou. Hoje esse miserável vai pagar por tudo. Enquanto os cangaceiros dominavam os corredores e vigiavam os cômodos, Lampião vasculhava cada canto com fúria. Revirou móveis, chutou portas,
Mandou parar qualquer homem que estivesse armado. No porão da casa grande, encontraram o coronel Peixoto escondido como rato dentro de um armário de madeira, suando frio de cueca, com um revólver descarregado, nas mãos trêmulas. "Me dá só um motivo para não te estourar agora mesmo, porco", disse Lampião encarando o covarde. Mas não ia ser tão simples. Lampião já sabia o que ia fazer com ele. E o sofrimento do coronel estava apenas começando. Lampião mandou 2 cabras arrastarem o coronel Peixoto para o salão principal da casa grande. Lá, uma velha cadeira de madeira foi colocada, no meio da sala. Sem cerimônia, amarraram o homem com cordas grossas nos pulsos e tornozelos. A cena era grotesca. O poderoso coronel, agora pálido, sujo, suando em bicas, preso como um bode no abate. Lampião ficou um tempo só olhando para ele. Silêncio pesado. O coronel tentou falar. "Capitão Lampião, podemos conversar. Eu posso lhe pagar? Eu... Cale a boca, porco imundo." A voz de Lampião cortou o ar como um chicote. Os cangaceiros ao redor silenciaram na hora. Até Maria Bonita, que entrava na sala, parou na porta. "Tu acha que pode comprar tudo com dinheiro? Né, seu safado? Acha que o mundo gira ao redor da sua arrogância e dos seus contos de réis?" O coronel começou a tremer, tentando explicar desesperado. "Era só um moleque, um ladrãozinho de fruta. Eu não sabia que era afilhado seu. E se não fosse?" Lampião interrompeu, se aproximando com os olhos faiscando. "Mesmo que fosse só um qualquer, um menino da estrada, você acha certo arrancar os olhos dele só porque ele roubou manga? Isso não foi castigo, foi covardia." O coronel engoliu em seco, mas já sabia que dali não sairia vivo. Começou a rezar baixinho, tremendo os lábios, esperando um tiro rápido. Mas Lampião o surpreendeu. "Não vou te matar com bala. Bala é pra cabra homem. Tu vai morrer do jeito que merece." Lento, seco, sentindo a mesma dor que aquele menino sentiu. E mais. Maria Bonita chegou perto e colocou a mão no braço de Lampião, como quem pede calma. Ele olhou para ela e falou num tom mais baixo. "Esse homem não vai sair daqui como mártir. Vai sair como exemplo. Ninguém atira nesse miserável. Quem apertar o gatilho, eu mesmo mato depois. Quem vai acabar com ele sou eu. Mas antes, ele vai entender o que é pagar por pecado." O coronel começou a chorar, implorar, prometer mundos e fundos. Mas já não adiantava. A sentença estava dada. O juiz era Lampião. O carrasco também. Lampião saiu do salão e foi até a cozinha, onde Maria Bonita cuidava de uma das criadas feridas. A mulher, jovem, tremia de dor, com a perna enfaixada e os olhos cheios de medo. Maria limpava o sangue com cuidado, falando baixo. "Fique tranquila, minha filha. Se você não fez maldade, ninguém vai lhe tocar." Lampião entrou na cozinha, a mão apoiada no cabo da peixeira. Maria o olhou de relance, percebendo que o clima estava mais pesado do que nunca. "Maria, traga a pedra de sal. E também uma peixeira afiada. A maior que tiver." Maria não perguntou. Sabia que o momento tinha chegado. Pegou a pedra de sal comprada dias antes, uma peça grande, do tamanho de uma cabeça, usada para conservar carne em tempos de seca. Pegou também a peixeira que usava para cortar os ossos do boi. Entregou tudo a Lampião, sem olhar nos olhos dele. "Aqui está." Lampião voltou para o salão como um juiz que ia executar a sentença final. O coronel Peixoto se debatia na cadeira, as cordas já marcando sua pele suada, os olhos arregalados, as mãos tremendo. O que vai fazer comigo?" Lampião aproximou a pedra do rosto do coronel. "Vai comer. Todinha. E se não descer, a gente ajuda." Os cangaceiros riram com escárnio. Mas Volta Seca, o mais cruel do grupo, se manteve sério. Ele sabia que aquilo era diferente. Era justiça à moda do sertão. Lampião começou a ralar a pedra de sal ali mesmo, sobre uma tábua. Pegou uma colher de ferro e começou a encher a boca do coronel com sal moído. "Esse sal vai te rasgar por dentro. Vai secar tua alma antes de chegar no inferno. Isso é pela covardia, pelos olhos do Zezinho, que você arrancou como se não fosse gente. Você vai pagar,
com sede. Quando o coronel começou a cuspir, engasgar e gritar, Lampião segurou firme a cabeça dele. Volta Seca abriu uma garrafa de cachaça e, sem aviso, despejou goela abaixo. Para descer mais rápido, disse. O coronel urrava. O sal queimava por dentro, a cachaça parecia fogo em brasa, e Lampião continuava. A vingança tomava forma. Não havia grito que parasse o castigo. O inferno, naquele momento, era ali, e Lampião era o próprio capeta cobrando a dívida. A cada colher de sal, o coronel Peixoto se contorcia mais. A camisa ensopada de suor, os olhos injetados, vermelhos feito brasa. Já não era mais um homem, era um trapo vivo, uma vergonha de tudo que um dia foi. Tentava gritar, mas a garganta seca só deixava sair um som rouco, abafado como se o próprio inferno estivesse preso dentro dele. Lampião, com a mão firme, empurrava o sal goela abaixo. Quando o coronel tentava fechar a boca, levava um tapa. Volta Seca, sem piedade, despejava mais cachaça, fazendo o líquido descer queimando, misturado ao sal. Um suplício que nenhum diabo pensaria. Depois de meia pedra ralada, Lampião levantou a mão. Chega! Os cabras se entreolharam surpresos. Até Volta Seca hesitou. Lampião se aproximou do coronel, que já quase não respirava, ofegante, com os lábios rachados e o rosto banhado de lágrimas. Já basta, esse aí já tá com um pé no outro mundo, disse Lampião, limpando o suor da testa. O coronel, em seus últimos suspiros, ainda tentou pedir água, mas a boca não funcionava mais. A língua inchada, a garganta em carne viva. O homem que mandava matar como quem pede café, agora implorava pela vida, com os olhos revirando e o corpo em espasmos. Volta Seca olhou para Lampião e sorriu torto. Tá parecendo um porco no fim da matança, capitão. Lampião franziu a testa. Respeita. Gente ruim também é criatura de Deus, só que se bandeou pro lado errado. O coronel soltou um último gemido, como se o próprio capiroto tivesse vindo buscá-lo. O corpo se esticou uma vez, depois relaxou, mole, pesado. Morrera ali, diante de todos, sem um tiro, sem uma facada, apenas com sal, cachaça e sofrimento. Lampião olhou para o cadáver, agora uma carcaça gorda, inútil, um amontoado de pecado, empapado em sal. Levem esse defunto para o lagueado mais alto que tiver. Quero que os urubus limpem esse mundo dessa peste. Quero que não sobre nem os ossos desse infeliz. 4 cangaceiros arrastaram o corpo. Subiram com ele até uma laje de pedra no alto da serra, onde o vento soprava forte. Ali, deixaram o coronel, de barriga para cima, exposto ao sol escaldante e aos olhos dos abutres. Era o fim de Peixoto. O coronel virou pasto de urubu. E no sertão, a justiça de Lampião tinha nome, gosto e muito, muito sal. Com o corpo do coronel Peixoto entregue aos urubus, restava apenas o silêncio pesado que sempre vem depois da vingança. Os cangaceiros começaram a vasculhar a casa grande, revirando cômodos, quebrando móveis e arrombando armários. Era o costume após um ataque, levar o que fosse de valor. Lampião entrou novamente no escritório do coronel, observando tudo com calma. No cofre ainda havia dinheiro. Muito. Notas novinhas de um conto de réis empilhadas como se fossem lenha. Lampião pegou uma, analisou, cheirou o papel e falou em voz alta. Já que o defunto não vai mais precisar dessas belezuras, vou fazer bom uso delas. Quer dizer, eu e meu povo. Mandou recolher tudo. As pratarias finas, potes de cerâmica chinesa, um rádio moderno que ainda funcionava. Coisa rara naquele sertão duro. Os homens encheram os alforjes. Cada um saiu mais rico do que entrou. Maria Bonita, por sua vez, foi direto ao quarto da mulher do coronel. Pegou vestidos, joias, sapatos, perfumes, o necessário e o supérfluo, tudo que brilhasse. A esposa do coronel, esperta, já tinha sumido no mato desde o primeiro tiro, mas a empregada de cozinha ferida na perna não conseguiu fugir. Estava sentada num canto, tremendo de medo, vendo tudo calada. Lampião a viu ali, suja, assustada, tentando se encolher na sombra como se quisesse desaparecer.
Se aproximou dela. Devagar. A mulher tentou se arrastar, mas Lampião levantou a mão. Calma. Não fizemos nada contra quem é inocente. Meu negócio era com o patrão. E esse já tá comendo sal no inferno. Tirou do bolso uma nota de um conto de réis. Dobrou, com cuidado, e estendeu para ela. Toma, isso é para você ajeitar sua vida. Vai pra cidade, cuida do ferimento, muda de rumo. E se alguém perguntar o que aconteceu, pode dizer com todas as letras. Lampião matou o coronel Peixoto. Não com bala, mas com ódio, vingança. A mulher pegou o dinheiro com as mãos, trêmulas, sem conseguir dizer uma palavra. Lampião deu meia volta, ajeitou o chapéu de couro e saiu da casa. Afora, o bando já se preparava para ir embora. O sol estava alto, a missão estava completa. E o nome de Lampião, mais uma vez, ia ecoar pelos sertões. Não como bandido, mas como o homem que fez justiça do jeito que só o sertão entende. Lampião tinha a mente fértil para dar cabo de inimigos. Dessa vez que mataram seu afilhado, o rei do cangaço usou a arma do ódio, da vingança e do sal. Clica agora na sua telinha para mais um vídeo do cangaço. Escolha um e um grande abraço. Fui.